Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estaremos dando início à nossa segunda parte da aula Órgãos Vegetais, abordando o tema de caules e folhas. Bom, dando início. Caules. Os caules são órgãos responsáveis pela formação e pela sustentação das folhas dos vegetais. Eles colocam as folhas em posição apropriada para receberem maior luminosidade e realizarem mais fotossíntese. Também são responsáveis pela condução de seiva e, em algumas plantas, pelo armazenamento de amido. Estrutura primária do caule. Diferentemente das raízes, a estrutura de todos os caules é dividida em nós e entre nós. O nó é a região na base das folhas, sobre o qual se encontra uma gema lateral. A região alongada entre dois nós é chamada de entrenó. O ápice do caule apresenta meristema apical, revestido por primórdios foliares jovens que o protegem, formando uma gema apical. Essas células meristemáticas primárias são responsáveis pelas divisões celulares que provocam o crescimento primário. As novas células formam muitos primórdios foliares e, inicialmente, seus nós ficam tão próximos que é impossível distingui-los dos entrenós. Somente quando as células dos entrenós começam a crescer é que a distinção entre os nós e os entrenós se torna possível. Esse crescimento internodal é o principal responsável pelo crescimento primário longitudinal do caule. O aumento da espessura durante o crescimento primário do caule é provocado tanto por divisões celulares periciclinais, quanto pelo aumento do volume celular. Na região subapical do caule, as células meristemáticas primárias se diferenciam em tecidos adultos, formando a estrutura primária do caule. Estrutura secundária do caule. Muitos caules permanecem a vida toda na estrutura primária, como hastes. São exemplos de hastes os tomateiros, as couves e as plantas herbáceas. As hastes são caules primários revestidos pela epiderme, que apresentam um córtex com parênquima clorofiliano que auxilia na fotossíntese do indivíduo. Outros caules de muitas angiospermas verticotiledones e gimnospermas, que apresentam um crescimento secundário, são importantes para os seres humanos por fornecerem a madeira, utilizada como material para a construção de abrigos, barcos, ferramentas e combustível. Os caules só apresentam a madeira em uma estrutura secundária, e os que fazem são chamados de caules lenhosos. Os troncos das árvores são caules secundários bem ramificados. São exemplos de árvores com tronco os pinheiros, as sequoias, os ipês, os jatobás, as cerejeiras e assim vai. As adaptações dos caules. A seleção natural causou a modificação dos caules de muitas plantas e, consequentemente, o ganho de funções diferentes das comuns. Um exemplo de adaptação do caule é a gavinha, atrofiada e afilada, cuja função é permitir que uma planta trepadeira se apoie em um suporte. São exemplos as gavinhas das videiras, das aboboreiras e dos pepineiros. Os espinhos. Os espinhos dos limoeiros são caules rígidos e pontiagudos que protegem o arbusto contra herbívoros. Eles são formados nas gemas laterais e permanecem no local mesmo após o crescimento secundário, sem se ramificar. Os estolões. Os estolões, também conhecidos como estolhos, são caules delgados e rastejantes, capazes de produzir ramos e raízes, cuja função é a propagação. São exemplos os estolões do morangueiro, da aboboreira, da grama amendoim e das plantas que rastejam nas dunas de areia da praia. Os caules suculentos. Os caules suculentos apresentam parênquima aquífero abundante, o que permite que algumas plantas xerófitas sobrevivam nas estações secas do ano. São exemplos os troncos da barriguda e do baobá, além dos cladódios dos cactos. Neste último caso, o caule apresenta folhas diferenciadas em espinhos não fotossintetizantes e, portanto, precisa realizar as funções de fotossíntese e trocas gasosas.
Além dos caules aéreos citados até aqui, muitos caules se adaptaram a cumprir funções no subsolo, ou seja, são caules subterrâneos. Um exemplo é o rizoma, um caule que cresce e se ramifica horizontalmente, poucos centímetros abaixo da superfície do solo. Somente suas folhas são aéreas, o que lhe traz resistência ao fogo e à neve, e aos herbívoros. São exemplos os rizomas das samambaias, das bananeiras, dos bambus, das gramas, da íris, do gengibre e da curcuma. Os tuberculosos. Os tuberculosos são caules subterrâneos com função de reserva de alimento, pois são ricos em parênquima melífero. Como estão no subsolo, são protegidos da maior parte dos herbívoros. São exemplos a batata inglesa, o cará e assim vai. Os bulbos. Os bulbos são estruturas subterrâneas formadas por um curto caule cônico, que produz folhas modificadas para a reserva de alimento chamado catáfilos. São exemplos o bulbo da cebola, do alho, do lírio, do açafrão verdeiro. Folhas. As folhas são órgãos intimamente ligados ao caule, tanto que é comum um termo sistema caulinear para se referir ao conjunto de caules e folhas de um vegetal. Elas são órgãos formados nos nós dos caules para aumentar a eficiência do processo fotossintético. Devido à sua grande relação superfície e volume, as folhas apresentam uma maior eficiência fotossintética do que os caules. Além disso, especializam-se em realizar muitas trocas gasosas com a atmosfera, enquanto evitam a desidratação por perda de vapor. As flores são formadas por folhas modificadas que facilitam a reprodução. Morfologia geral das folhas de Eudicotiledôneas. Nas Eudicotiledôneas, normalmente a folha é composta por um limbo ou lâmina e por um pecíolo. Em alguns casos, há na base do pecíolo uma estípula. É possível notar a presença de nervuras reticuladas, ou seja, de feixes vasculares que formam uma rede ramificada. A maior nervura é a central, e nela se conectam lateralmente nervuras menores, que, por sua vez, estão conectadas a nervuras menores ainda. Neste grupo de plantas, as folhas podem ser simples ou compostas. Nas folhas simples, o limbo é contínuo, mesmo que esteja parcialmente lobado. Nas folhas compostas, o limbo é dividido em folíolos. É possível perceber que os folíolos pertencem à mesma folha porque a gema lateral só é encontrada na axila do pecíolo da folha. Morfologia geral das folhas monocotiledôneas. Nas monocotiledôneas, geralmente a folha é simples e não tem pecíolo. Sua base se expande e envolve o caule com uma estrutura chamada de bainha. Essas folhas são chamadas de invaginantes. Além disso, suas nervuras são paralelas, ou seja, os feixes vasculares se estendem ao longo do comprimento da folha, até conseguirem um ápice, pequenos feixes conectados lateralmente, essas nervuras longitudinais. Adaptações das folhas. Além da função fotossintética, a seleção natural resultou na adaptação das folhas das angiospermas para outras funções. As gavinhas da maioria dos vegetais são, ao invés de caules, folhas atrofiadas. Sua função continua sendo a de aumentar a fixação da planta em um suporte. Os espinhos de muitos vegetais, diferentes dos limoeiros, são folhas modificadas, como nos cactos, duras, secas e não fotossintetizantes. Elas protegem contra a herbivoria. Também tem as plantas carnívoras, que possuem folhas especializadas na captura e digestão de insetos. Além dos catáfilos das cebolas, mencionados quando estudamos os caules. Outras folhas têm função de reserva energética. São exemplo, o pecíolo das folhas do aipó ou salsão. As flores são formadas por folhas modificadas e tornam a reprodução das angiospermas mais eficiente. Sua estrutura e função será estudada posteriormente.